Minhas saudações aos que mais uma vez comparecem a estes nossos encontros semanais da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. A esta última entidade, agradeço esse apoio e o faço particularmente dirigindo meus cumprimentos à presidente da ANOREG Paranaense, a professora Mariana Pozzenato Martins, bem como a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, a professora Mônica Dallavecchia. E a Academia Paranaense, eu dirijo cumprimentos a todos os meus confrades e confreiras dessa entidade, dessa organização, que vem dando frutos muito significativos para a doutrina do direito notarial e registral. Muito bem. Nós estamos examinando aqui as fontes do direito notarial e registral, um capítulo muito largo, e dando sequência nesta 25ª parte deste assunto, ao tema dos costumes como fonte do direito em geral e, em particular, fonte do direito notarial e registral, nós passaremos agora a tratar dos elementos essenciais do costume. Eu separei, como disse na antepenúltima aula, alguns temas pontuais para cogitarmos um tantinho uma certa meditação acerca do problema do costume. Então, estamos aqui no segundo desses temas e agora examinando os elementos essenciais do costume, uma matéria controversa. Pois bem, embora possa dizer-se pacífica a admissão do uso na essência do costume, eu não conheço ninguém que haja negado que o uso não seja parte essencial do costume. O fato é que não se pode dizer a mesma coisa quanto a um segundo elemento, um elemento subjetivo, que já nos nossos cursos de introdução ao estudo do direito, a introdução à ciência do direito, se cogitava. E normalmente, exatamente o que são exposições introdutórias nessas cadeiras, apenas se indica o de que se trata, sem muitas vezes se cogitar da controvérsia que há a respeito do tema. Então se falava, e eu me lembro isso ainda dos meus primeiros tempos de faculdade de Direito lá, nos idos de 1969. Falava-se então na opinio iuris vel necessitatis. Olha aqui, ainda já nessa época, uma expressão em latim espantava alguns alunos, imaginamos hoje, não é? Opinio iuris vel necessitatis, a opinião jurídica, a opinião da necessidade jurídica, a opinião da necessidade. E, no entanto, embora seja controversa essa indicação de a opinio iuris vel necessitatis ser elemento essencial, elemento que integra a essência do costume, ou seja, tem que estar presente sempre para ser da essência, não é? Foi essa posição não só dominante no direito romano, mas também prevalecente nas célebres partidas do rei Alfonso X, o sábio das Espanhas, e também no mais longevo direito canônico. A esse propósito, eu recuperei aqui um livro em que andei há algum tempo deitando vistas para estudar um tanto o tema do costume. Esse livro é um livro publicado em 1928 pela Firei de Paris, chamado, traduzindo, né, aqui, do costume ou sobre o costume no direito canônico. De la coutume dans le droit canonique. O autor chama René Verlet. E é um ensaio histórico, diz aqui o subtítulo, que se estende das origens da Igreja ao pontificado de Pio XI, portanto já
avançado o pontificado até a história desse assunto, até os tempos em que Pio XI era Papa. Estamos falando aqui no começo do século XX. Portanto, até o início do século XX, como veremos, segunda década do século XX, era essa a posição que prevalecia no direito canônico. Isso vai mudar com o Código Canônico de 1917, como nós vamos ver, e talvez essa seja a razão pela qual o autor cuidou de publicar esse seu livro, porque houve realmente uma mudança da posição da Igreja a respeito desse assunto. O uso pode conceituar-se uma reiteração, a repetição frequente de atos semelhantes. Portanto, o uso tem esse caráter material, factual. Para o que aqui mais nos interessa, ou seja, o uso social, que compreende o uso jurídico, ou seja, o uso na sociedade, enquanto corresponda a uma certa, como nós vimos na exposição da semana passada, uma relação entre pessoas, o uso, estamos falando do uso, é a reiteração comunitária frequente de atos similares. Pode falar-se aí uma prática social reiterada e uniforme. Eu me lembro aqui, vou contar esse episódio, hoje eu conto com uma certa situação de humor, mas na verdade gerou um clima tenso. Em determinado dia, eu estava lecionando numa faculdade aqui de São Paulo, na cadeira de Direito Penal. E entra uma mocinha, um aluno, e de repente, quando eu vejo, essa moça está dando com a bolsa, agredindo fisicamente um aluno, assim sentado na frente. O aluno sai rapidinho, não reclama de nada e vai sentar-se ao fundo. E eu fiquei sem saber se eu expulsava os dois da classe, se expulsava só a aluna e deixava o aluno, porque foi a parte que eu vi, mas não sabia se havia alguma ofensa verbal ou coisa que o valha. Então, eu preferia aguardar um pouco mais para que os fatos pudessem eventualmente melhor esclarecer, então tomar posição. E quando terminou a aula, assim, era uma aula longa, então, houve um intervalo. Durante o intervalo, eu chamei alguns alunos que eram mais da minha confiança e perguntei: escute, o que aconteceu lá? Doutor, o problema é o seguinte, ela já tinha avisado o rapaz que ali, por direito costumeiro, faz a expressão deles, por costume jurídico, era ela que devia sentar-se, que ele que não se atrevesse a sentar lá outra vez, como de vez em quando fazia. E ele veio lá do fundo e sentou-se no lugar dela. E por isso ela foi lá e reagiu: isso aqui é meu, eu me sento aqui, isso é costume, pode ir para fora. Bom, podemos discutir se isso era lícito, se não era, mas o fato é que foi uma manifestação espontânea em comunidade que o rapaz acabou aceitando, tanto é que saiu e ficou quieto, de um possível direito costumeiro. Bom, então o uso é uma prática social reiterada e uniforme. Aí havia pelo menos um uso, havia a presença de um uso. O uso era esse: a moça se sentava sempre no mesmo lugar e ela entendeu que isso era um costume, que era um direito costumeiro. Bom, não há efetivamente costume sem uso. Então, se não há costume sem uso, é preciso admitir que o uso seja um elemento essencial do costume. Sem que haja realmente repetição de conduta, não se pode pensar em costume. Todavia, o que nós podemos perguntar-nos, aí voltando à controvérsia indicada ao início aqui da nossa exposição, é se bastaria uma prática social frequentemente repetida para já se ter o costume constituído. No sentido afirmativo, pode-se dizer no sentido mais extremo afirmativo, concebeu-se uma teoria que foi chamada de teoria objetiva ou teoria material, cujo grande nome, um dos grandes líderes, foi um jurista e também foi político, chamado Francesco Ferrara, um autor italiano que viveu no século XIX. Para Ferrara,
ele escreveu um tratado de direito civil, esse autor. Para Ferrara, o costume não necessita de um elemento psicológico, ou seja, ele não necessita da opinio iuris vel necessitatis, sendo suficiente extrair da própria esfera factual, ou seja, do próprio fato do uso, o seu conteúdo normativo. Isso é quanto basta, segundo Ferrara. Em contraposição a esse entendimento, a escola histórica sustentava a necessidade da convicção jurídica, da obrigatoriedade e da coatividade do uso social. Isso não só era obrigatório, mas era coativo. Nós vimos aqui na prática, na ilustração, no episódio que eu trouxe aqui da moça, retirando o apossador da sua carteira na escola, né? O assento na escola, abolsadas, com atividade do uso social admitido. Bom, isso muito se acerca da teoria subjetiva do consentimento do povo, que já se disse acima, correspondia à doutrina dominante em Roma. A escola histórica estava próxima desse entendimento. De maneira mais recente, entretanto, e acolhendo, embora a tese de que para reconhecer-se o costume ao uso social deveria adicionar-se um elemento espiritual ou psicológico, que é o que nós chamamos de opinio iuris vel necessitatis, formou-se uma corrente que se apoia num dado que se tem aqui por essencial. Que dado é esse? O consentimento do legislador. Está bem, existe um uso, se o uso nasce espontaneamente, as pessoas, portanto, praticam isso com reiteração, mas esse uso só se considera como uma espécie de petição do povo, uma manifestação que o uso faz do desejo, daquilo que almeja o povo para que o legislador considere a hipótese. Ou seja, seria uma espécie de petição tácita ou manifestada de maneira factual. De maneira que só o acolhimento da matéria desse uso por parte do legislador é que faria configurar o costume. O Código de Direito Canônico de 1917, eu falei há pouco que a importância desta obra que eu lhes mostrei aqui, do René Verlet, parece estar em mostrar toda a posição do direito canônico desde a sua origem até 1917, já no final do pontificado do Papa Bento XV, e depois houve o Papa Pio XI, e essa obra vai até o Papa Pio XI, que até lá a ideia que vigorava no Código de Direito Canônico correspondia à doutrina dominante em Roma. Mas a partir do Código de Direito Canônico de 1917, que é anterior ao atual, o atual é de 1983, a partir do Código Canônico de 17, acolheu-se a teoria do consentimento do legislador. E o cânon 25 desse Código de Direito Canônico indica que o costume na igreja, o costume eclesiástico, só adquire força de lei quando, e exatamente em virtude, do consentimento do superior eclesiástico competente. Antes não é considerado como lei, ou seja, não é propriamente costume. É uso apenas. Bom, sem recusar a perseverança de uma controvérsia importante, que parece não ter fim. Eu quero opinar a respeito do assunto e inclino-me a aceitar a tese que já vinha do direito romano. De maneira que, para mim, a opinio iuris vel necessitatis é o elemento essencial do costume e não depende do consentimento do legislador. A meu ver, pois, não basta o uso social para que se caracterize o costume. Aqui gostaria de lembrar de usos comunitários que não têm relevância para o direito. José de Oliveira Ascensão, esse grande autor português, morto há alguns anos e cuja obra eu tenho sempre recomendado, lembrou a propósito de uma prática em Portugal, que é a prática chamada folar da Páscoa. É a tradição lusitana de fabricar e oferecer um bolo por ocasião da
da Páscoa. E ele diz, olha, o folar da Páscoa é um uso social em Portugal, estendido em Portugal. Mas não importa numa regra jurídica, isso não é costume. Não é costume do ponto de vista jurídico. E esse mesmo jurista português observou, a meu ver, com muita agudeza, que o só fato de nós termos de distinguir se um uso é ou não jurídico parece bastante para reconhecer a necessidade de um elemento a mais, que é o da consciência mais ou menos precisa da obrigatoriedade do uso. Ou seja, eu tenho a ideia de que aquele comportamento é obrigatório, embora não conste de nenhuma lei, e muitas vezes, talvez eu nem saiba dizer bem por que é obrigatório fazer isso, mas é obrigatório. Ah, sim, é obrigatório. Trata-se aí, portanto, da convicção da obrigatoriedade de uma dada prática. Um exemplo que salta aos olhos é o do respeito às filas. Isso é um fato notório, em que se dá a convicção da obrigatoriedade. Pode dizer-se de maneira universal. Eu ainda agora voltei de uma extenuante temporada de férias em Orlando, com os meus netos, e entendi muito bem o que são as filas dos parques e o respeito que se tem por aquelas filas. Embora se criem mecanismos para contornar a observância cronológica, a observância da chegada, pagando-se uma verba extra, etc. E ainda me lembro que nos meus tempos ainda de faculdade, eu andava de ônibus para cima e para baixo em São Paulo, tomava ônibus para voltar para casa na Praça do Patriarca. E eu terminava de trabalhar por volta de 6 da tarde, aquilo já estava lotado, e viajar de pé era sempre preocupante para mim, porque eu necessitava estar sentado para ir estudando as matérias que eu tinha que estudar. Então, ali se formou, a essa altura, uma prática curiosa, surgiu espontaneamente. A prática de duas filas. A fila dos que aceitavam ir de pé, então essa se entrava no ônibus, depois que a fila dos que queriam ir sentado ingressava. Quem queria ir sentado, ficava na fila dos que iam sentados. Isso não houve nenhuma determinação, nada. Surgiu espontaneamente daqueles que... Alguém deve ter dado alguma ideia, o outro achou bom, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então não havia lei nenhuma, se tornou esse costume. E aí de quem não observasse essa regra. Não há problema. Esse uso virou efetivamente um costume ali, né? Mais reduzido, mas era um costume. Bom, eu também queria agora, ver minha lembrança, um fato que ocorreu em 2003. Em 2003 eu tive a ocasião de viajar para a Europa para dar umas aulas no Porto, em Braga, em Portugal, e em seguida viajar, como viajei, para Moscou, para participar do Congresso Internacional de Direito Registral que houve lá, promovido pelo Cinder. E, claro, aproveitei estar em Moscou para visitar algumas coisas. E eu comecei a andar no metrô, aliás, o metrô de Moscou, ricamente construído, foi uma obra de Stalin, que para impressionar os estrangeiros fez construir tudo aquilo com mármore, e isso continua ainda presente ali. E há em algumas estações escadas rolantes com grande extensão. E eu lá descobri uma coisa, depois disso percebi que em outros países se passa também, mas naquela altura eu desconhecia, que o lado esquerdo da escada é para quem está com pressa. De modo que eu não posso ficar à esquerda se eu ficar estacionado na escada rolante. Isso é uma prática que no Brasil não é muito frequente, mas assim é. Em boa parte do mundo eu depois descobri que é assim mesmo. Então tinha que ficar à direita. Eu, como não sabia, fiquei à esquerda, andei tomando algumas advertências, e geralmente bravas, sobretudo das mulheres russas. As mulheres russas são muito bravas. Bom, isso aí
a ideia do costume. Tem que escada rolante fica do lado direito, porque do lado esquerdo alguém vai passar de maneira preferencial, subindo ou descendo a escadaria. Muito bem. Com isso nós terminamos a exposição de hoje e vamos prosseguir nesse tema ainda do costume, tratando do capítulo geral das fontes do direito notarial e registral. Renovo os meus melhores agradecimentos a todos aqueles que participaram dessa nossa exposição. Muito obrigado.